Pessoal, aqui na aula 4 a gente vai trabalhar sobre funções do segundo grau e essa aula é exclusiva para análise de gráfico. Né? A função do segundo grau ela é representada, gente, por essa função aqui. Ó. Ela já está aqui, mas eu vou copiar ela. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c igual mais c. Tá? Aonde a gente fala que o valor do A ele precisa ser um valor diferente de zero, porque se eu tiver um A valendo zero, 0 vezes x ao quadrado, eu cancelaria todo esse coeficiente aqui, tá? E aí eu não teria uma função segundo grau. A gente fala, tá, que o A, que o B e que o C recebe o nome de coeficientes. Nós já aprendemos esse aqui, eu já expliquei para você. E aí, a gente tem, para análise dos gráficos, algumas colocações aqui, tá? O que o valor do A determina para nós? Quando o A é um valor positivo, tá? O A sendo um valor positivo, a gente vai ter uma concavidade para cima. Então, a parábola, que é o gráfico da função de segundo grau, ela vai ter uma concavidade assim, ó. Se o A for um valor menor que zero, ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Tá bom? A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. O ponto C, aqui ele está falando no ponto 0 e C aqui, ó. Estou lendo aqui no relembrando. Onde a parábola intersecta o eixo Y. Então, gente, a gente vai falar o seguinte. Deixa eu apagar aqui, ó. O coeficiente C determina onde a parábola corta o eixo Y. Então, nós vamos observar daqui a pouco aonde é que a parábola vai cortar o eixo Y, ok? E as raízes, pessoal, o que são as raízes, né? Quando a gente calcula lá na equação, na equação segundo grau, nós vamos determinar lá o valor do x1, ou x', e aqui do x2, aonde a gente determina esses valores, né? E esses valores recebem o nome de raízes. Né? As raízes nada mais é onde que o gráfico corta o eixo x. Nós vamos ver também agora na resolução das questões aqui para você. Tá bom? Ponto de máximo e ponto de mínimo, nessa aula não foi cobrado. Quando a gente retornar para o presencial, eu quero explicar um pouquinho para vocês e ensinar as fórmulas para vocês, para você identificar o ponto de máximo e identificar o ponto de mínimo. Basicamente, essa aula de hoje quer que você identifique o gráfico, basicamente é o gráfico, ok? Questão 1 diz o seguinte, ó, para cada caso a seguir, circule os zeros. Gente, quando ele fala circula os zeros, é a mesma coisa que as raízes. E as raízes os valores que são os valores que cortam o eixo do x. Então ele quer saber aonde corta o eixo do x. Elas são os valores das raízes. E ele quer que você determine os coeficientes, o A, B e C. O A vai ser, então, aqui na função do segundo grau. Então, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O A é o valor que multiplica o x ao quadrado, o B é o coeficiente que multiplica o x e o C é chamado de termo independente. Então, além de determinar os coeficientes, ele quer que você circule as raízes. Vamos começar então, aqui na letra A, circulando as raízes. Ó. Então, aqui você tem essa raiz e você tem essa raiz aqui. Observa, gente, que as raízes é onde corta o eixo x. Aonde cortou o eixo x, nós chamamos de raízes. Então, ele tem duas raízes aqui. Nesse caso aqui, vou ampliar mais um pouquinho aqui. As nossas raízes é 1 e menos 1. Qual é o valor do A? Qual é o valor do B? Qual é o valor do C? Vocês têm que anotar aí. Tá pequenininho aqui, mas dá pra gente ver. Ó. O A é o valor que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso aqui é 3.
O B é o que multiplica o x. Observa, gente, que nessa função de segundo grau você não tem o valor do B. Você não tem um valor que multiplica o x, então é zero. E o seu termo dependente, nesse caso aqui, menos 3. Tudo bem? Olha lá na letra B. Gente, na letra B, observa que o gráfico ele nem sequer está cortando o eixo x. Observou isso? Então significa que para esse caso aqui da letra B, né, a gente vai falar que nesse caso não possuem raízes reais. Então eu quero que vocês escrevam aí aqui dentro, ó, não possui raízes reais. Por quê, professor? Observa, gente, que diferente que da letra A, ó, onde você tinha as raízes que cortavam o eixo x, na letra B você já não tem. Ok? Vamos determinar os coeficientes, o A, o B e o C. O A é o que multiplica o x ao quadrado, nesse caso aqui é 1. O B é o que multiplica o x, observa que quando não aparece, significa que também é 1. E o C é um termo independente, também vale 1. Ok? Na letra C, gente, o que aconteceu aqui? Ó? Observa que a raiz real aqui, por exemplo, é aonde ele corta exatamente aqui o eixo x. E o gráfico ele toca uma vez só. Então a gente fala que tem apenas uma solução. Agora olha só. Quem é o valor do A, o valor do B e o valor do C? O A é o que multiplica o x ao quadrado. Então observa que eu tenho 1. Né? 1 que está multiplicando x ao quadrado. O B é o que multiplica o x, você não tem. Tá vendo? E nem o C você não tem, que é o termo independente. Por isso que só tem uma solução. Vamos aqui na letra D. Mesmo caso, cortou o eixo x apenas em uma única raiz. Então, é esse caso aqui. E vamos determinar o valor do A, do B e do C. Olha para cá agora, para a nossa função de segundo grau, está pequenininho. O A é o que multiplica o x ao quadrado. Gente, está bem pequeno aí na letra D, mas é menos 1, tá? O coeficiente. O B vale 2 e o C vale menos 1. É porque está bem pequeno o hino de vocês, mas é isso daí, ok? Olha lá na letra E, mais uma vez ela corta as raízes em 2 pontos, então circula aí. E vamos determinar o valor do A, do B e do C. Olha aqui embaixo, por favor. O A é o que multiplica o x ao quadrado, que nesse caso aqui vale menos 1. O B é o que multiplica o x, que nesse caso vale 2. E o C é o termo dependente, vale 3. Ok? Basicamente era para você fazer isso daqui. Na número 2, ele quer que você pinte de vermelho. Tá? Então vou usar aqui, ó, com vermelha, o intervalo lá no eixo x da função do segundo grau que é crescente. Gente, a função do segundo grau ela pode ser crescente ou decrescente. Observa, gente, o seguinte, ó. Eu vou até circular de preto, depois eu vou pegar. O gráfico ele vem aqui, ó. Até esse ponto onde eu parei, observe que esse gráfico ele é o que, gente? Deixa eu apagar aqui. Observe que esse gráfico aqui ele é o que, gente? Decrescente. Agora, desse ponto de vermelho que eu estou circulando aqui, tá? O gráfico ele foi crescente, ó. Tá vendo? Então, ele quer saber aonde é no eixo x. Então, você entendeu o que é crescente ou decrescente. Agora, vamos lá, ó. O gráfico ele não começa a crescer, não é daqui em diante. Projeta isso daqui agora para o eixo x. Então, desse ponto em diante, o gráfico ele é todo crescente. Mais uma vez, projeta para o eixo x. Tá vendo aqui? Agora, o que acontece, gente? Desse ponto aqui em diante, o gráfico ele é só crescente, ó. Observe que o gráfico está crescendo. Tá vendo? É o que você vai circular só no eixo x. Mais uma vez aqui, gente, projeta isso para o eixo x. E aqui na letra C, você observa que o gráfico ele cresce aqui, ó. Então, lá no eixo x, o intervalo de crescimento dele seria daqui em diante. Ok?
ok? Aqui na letra C. Letra D, mais uma vez, projeta para o eixo X, o gráfico ele é crescente em todo esse sentido. Então aqui no eixo X, ó, toda essa extensão do gráfico do eixo X ele é crescente, você tem que pintar essa região aqui, ok? E na letra E é a mesma coisa, gente, ó. Desse ponto em diante, o gráfico ele é crescente. Então significa o quê? Que desse vértice aqui o gráfico no eixo X ele é todo crescente, ok? Isso aqui na letra E. Era só para você identificar aí o gráfico ponto crescente e nesse caso ele pediu o intervalo crescente. Vamos lá, pinte de vermelho no eixo X o intervalo da função decrescente. Agora é o contrário, né, gente? Ele quer saber, nesse caso aqui na número 3, onde a função ela é decrescente. A gente pintou ali nos intervalos anteriores o gráfico da função crescente, não foi? Pois é. Então agora aqui nós vamos pintar da função decrescente. Então aqui na letra A, o gráfico ó, ele é decrescente desse ponto em diante. Então você vai pintar isso aqui tudo. O gráfico ele é decrescente nessa região, ok? A mesma coisa, gente, acontece aqui na letra B. Quando você projeta aqui para o eixo X, ó, toda essa parte do eixo X, ele é decrescente, ó. Vendo? Na letra C, da mesma forma. Então, o gráfico ele está decrescendo, projeta aqui para o eixo X, de toda essa extensão aqui, ele está decrescendo aqui na letra C. Na letra D também, ó, projeta aqui para o eixo X. Então, na letra D, de todo esse ponto que você vai pintar de vermelho aí, ele está decrescendo. Tá vendo aqui? Na letra E, a mesma forma, gente. Ele está decrescendo desse ponto aqui em diante, ó. Então, no eixo X, você sabe que esse intervalo onde que foi pintado aí, ele é um intervalo decrescente. Olha lá onde que ele decresce, pegando todo esse período de intervalo aí, tá? Só que aqui você não vai pintar o gráfico, vai pintar só o eixo X aí para nós, tá bom? Bom, questão 4. Aqui na 4, gente, ele quer que você pinte de vermelho o ramo crescente de uma função do segundo grau representada. Gente, muito tranquilo também essa questão de número 4. Ele quer que você pinte o ramo crescente, ok? Então vamos lá, ó, pintar só o ramo crescente. Ela está crescendo daqui até esse ponto aqui, ela para aqui. Então esse aqui é crescente, ó, mais uma vez, ó. Então, ela é crescente desse ponto aqui até esse ponto aqui, ok? Então são os intervalos onde ela é crescente. Mais uma vez, na letra C, ela é crescente desse ponto aqui até aqui. Na letra D, ela já cresce daqui, desse vértice, até o mais infinito. Então, essa parte de vermelho aí é onde o gráfico é crescente. E na letra E, mais uma vez, tá? Ó, desse vértice, aqui, gente, ele vai até o mais infinito, tá bom? Ele é crescente até o mais infinito aí. Na número 5, ele quer... Aqui no número 5, pinte de vermelho o ramo decrescente. Então, agora ele já quer o contrário, né, gente? Já quer a parte decrescente do gráfico. Então, aqui desse vértice até esse infinito aqui, o gráfico é decrescente. Desse infinito até esse vértice, o gráfico é decrescente. Olha lá, ó. Desse vértice até o menos infinito, ele é decrescente. Aqui, do infinito até o vértice, ele é decrescente. E na letra E a mesma coisa, né, gente? Ele só quer a parte decrescente do gráfico. Então, você vai vindo do infinito até esse vértice aqui, você para. Por que o senhor não continuou pintando o restante? Porque aqui o gráfico já começa a crescer, tá, gente? E ele só pediu a parte decrescente do gráfico, ele não pediu a parte crescente. Então, aqui dos gráficos, nós identificamos, ó, só a parte decrescente, no exercício anterior, só a parte crescente aí do gráfico, tá
tá bom? E a número 6, que é essa daqui, pediu para observar os gráficos. Você tem duas funções, a f e a g. Então você tem a função f, sendo essa que eu vou destacar de vermelho. Ó. Você tem a função g, que é essa que eu vou destacar de preto. Ó. O que acontece, gente? Então você já entendeu aí o que é. Vou voltar aqui, tá? Ele quer saber qual a alternativa que corresponde à raiz comum, tá? Nessas duas funções. Gente, o que é a raiz? É aonde corta o eixo x. Bom, aonde é que estão cortando o eixo x? Ó, estão cortando aqui, aqui e aqui. Concorda comigo? Cortou aqui, ó, um circular maior. Então, cortou aqui valendo 0, aqui valendo 1 e aqui valendo 4. Concorda comigo? Agora eu te pergunto, aonde é a raiz comum das duas funções? Aonde é que tem a raiz comum? Aqui, né, gente? Observa, ó, que aqui você tem essa função e esse outro gráfico, e eles estão se cortando por um único ponto. Então, aqui seria a letra E, para você marcar. A raiz comum, nesse caso aqui, seria a raiz comum das funções f e g. Beleza? É um conteúdo bem tranquilo. Eu espero que vocês consigam agora aí resolver, tá? Eu vou deixar para vocês a resolução por vídeo e a resolução por resolução aqui da gráfica, tá? A representação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.